Existem 5 livros que mudaram completamente a minha vida e eu não tô exagerando. Antes de ler esses livros, eu pensava de um jeito. Depois, eu simplesmente não consegui mais voltar a pensar igual antes. E se você sente que você tá preso ou que tudo que você faz tá errado, mas não sabe o quê, talvez a sua forma de pensar seja exatamente o que você precisa mudar. E a gente não tá falando de estratégia, tática, truque, nem nada do tipo. A gente tá falando sobre algo muito mais profundo que são as suas crenças, os seus paradigmas, né? Como dizia o professor Hélio Couto. E aí você pode me perguntar o porquê desses 5 livros em específico. Eu já li mais de 100 livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda na minha vida. Já ouvi muitos podcasts, eu já fui a diversos cursos, palestras e tudo mais. Só que existe uma diferença muito grande entre você só consumir esse tipo de conteúdo e você ter a sua vida transformada por esse conteúdo. E esses 5 livros que pra mim trouxeram a mudança real, que muito desses coaches de internet, enfim, gurus, eles pegam de inspiração para fazer o conteúdo motivacional deles. Ou seja, são aqueles livros que eu li, reli, voltei tudo, marquei o livro inteiro e apliquei na minha vida. São aqueles livros que, se qualquer pessoa me pede uma indicação de um livro, são exatamente esses 5 que eu dou. E o engraçado é que cada um desses livros chegou em um momento diferente da minha vida, mas em um momento certo. E quando você lê o livro numa hora certa, ele não é apenas um livro, ele vira uma ferramenta. E essa ferramenta vai abrir portas na sua vida que você nem sabia que eram possíveis. E o primeiro livro já começa com uma bomba, esse livro realmente transformou a minha vida, que é Como se tornar sobrenatural, de Joe Dispenza. Puta que pariu, que livro foda. Pra quem não tá acostumado com o tipo de assunto que é tratado dentro do livro, no começo desse livro ele pode parecer um pouco maluco. Vai ter gente achando que é pseudociência, vai ter gente achando que é coisa de guru. Mas quando você realmente entende o que o Joe Dispenza quis colocar nesse livro, você entende que é neurociência aplicada na veia. E a ideia central do livro é essa: o seu cérebro ele não sabe a diferença entre o que é real e o que você imagina. Ou seja, quando você imagina algo com uma intensidade emocional muito grande, o seu cérebro passa a achar que aquilo é real. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você se imagina numa discussão ou numa briga? Eu acho que isso vai especialmente para os homens. E aí você começa a entrar tanto nessa imaginação que o seu coração começa a acelerar, você começa a liberar adrenalina, a sua respiração começa a ficar mais ofegante, tudo porque você se imaginou numa discussão ou em uma briga. É exatamente isso. O seu corpo ele acha que aquilo é real. Aquilo começa a passar a ser real. Isso não é magia, isso é simplesmente neuroplasticidade, é como o seu cérebro funciona. E no livro, o Joe Dispenza mostra estudos científicos de pessoas que usaram meditações e visualizações para curar doenças, para alterar a realidade, para realizar sonhos, mudar comportamentos e por aí vai. Ele mostra scans do cérebro dessas pessoas antes e depois de uma meditação profunda. E o cérebro muda, ele literalmente muda. Uma das coisas que mais me pegou quando eu estava lendo esse livro é que ele ensina que a gente tá vivendo em um loop. E, porra, é aí que vai ficando cada vez mais foda. Porque você acorda com os mesmos pensamentos, esses pensamentos geram as mesmas emoções, essas emoções te fazem agir do mesmo jeito e as suas ações te levam a ter os mesmos resultados. E para quebrar esse loop, você precisa mudar o seu estado mental. E a ferramenta para alterar o seu estado mental é a meditação profunda. Não é a meditação de relaxamento. É a meditação para alterar a sua frequência neural. Quando você medita do jeito que ele ensina, o seu cérebro entra em um estado muito mais receptivo. E aí você consegue reprogramar crenças, você consegue visualizar um futuro com tanta intensidade que o seu cérebro e o seu corpo começam a acreditar que aquilo já é real. E aí você começa a agir como se aquele futuro que você visualizou já existisse. Então, depois de ler esse livro, eu comecei a meditar todos os dias, pelo menos de 15 a 30 minutos. Pelo menos. Tem dia que eu chego a meditar durante 1 hora, sem parar. E não é para relaxar, é para reprogramar o meu cérebro. E posso te falar, em menos de 3 meses, a minha vida mudou completamente. Oportunidades que não existiam começaram a aparecer do nada, sem correr atrás. As pessoas que eu precisava começaram a aparecer e simplesmente tudo mudou. Então esse livro para mim é mágico, ele tem meu coração e se eu pudesse eu indicava ele para todo mundo. O segundo livro é O Essencialismo. Para resumir, esse livro ele é sobre uma coisa: fazer menos, mas fazer melhor. A maioria das pessoas está ocupada o tempo todo em 1000 projetos, fazendo 1000 coisas. Elas tentam dar conta de tudo, você tenta dar conta de tudo e no final do dia você está exausto e com nada bem feito. O autor do livro mostra que o problema não é falta de tempo, é falta de clareza. Porque você diz sim para coisas que não importam. Você aceita projetos que não vão te levar a lugar nenhum e você sabe disso. Você só faz coisas porque alguém pediu e não necessariamente porque você quer
ou porque você vê algum tipo de vantagem nisso. E como resultado, você não tem energia para 3 ou 4 coisas que realmente importam na sua vida e fariam diferença na sua vida. O livro O Essencialismo te mostra como identificar o essencial e como cortar o resto. Ele fala sobre o princípio do 80-20 e é algo que eu venho aplicando na minha vida já faz uns 2, 3 anos. 20% das coisas que você faz trazem 80% dos seus resultados. Então por que você está gastando energia com os outros 80 que não vão te levar a lugar nenhum? Que não vão te trazer nada, não vão te agregar nada. E a mudança aqui, mais uma vez, é na sua mentalidade, é nas suas crenças. E aí você para de achar que fazer mais é melhor. Você já deve ter conhecido, ou você deve ser essa pessoa que acha que ser produtivo demais é maravilhoso, é muito bom. Que a pessoa está sempre falando, é porque eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu estou sempre ocupado. E isso no final não é bom. Não é bom. Tem uma frase no livro que mudou minha vida e eu deixei anotado aqui para ler para vocês. Se não é um sim absoluto, é um não, com toda certeza. E isso é para todas as decisões que você for tomar na sua vida. Inclusive, você já deve ter visto essa frase em algum lugar na internet. Então, isso basicamente significa que se algo não te empolga, se não é a sua prioridade máxima, a palavra é não. Você não diz talvez, você não diz eu vou pensar, é não. E logo depois de ler o Essencialismo, eu dropei de 3 projetos meus que eu estava carregando com a barriga. Um deles foi a minha marca, a Paz Studios. Porque não era a minha prioridade máxima naquele momento, mas eu estava empurrando com a barriga e eu perdia meu tempo dizendo sim para aquilo todo dia, sabe? E o projeto não estava caminhando bem, porque eu não colocava toda a minha energia, toda a minha prioridade. Eu fazia de qualquer jeito as coxas, o que eu tinha que fazer, porque não era o que eu queria. E tudo na sua vida que não for a sua prioridade máxima, e não for essencial, você vai ver que você tá fazendo, tipo, mal feito, você tá fazendo empurrando com a barriga, sabe? Só que aí eu comecei a virar um amigo chato, porque eu comecei a dizer não a 90% dos convites, projetos, trabalhos, eventos, enfim, que as pessoas me chamavam, porque eu comecei a ser muito mais seletivo com o meu tempo. E o que aconteceu? Minha produtividade praticamente triplicou ao longo desse tempo. O terceiro livro é O Poder do Hábito. Você não é quem você quer ser. Você é quem os seus hábitos dizem que você é. Nesse livro, o autor mostra a estrutura de como funcionam os seus hábitos. Inclusive, já tem um vídeo meu aqui falando sobre hábitos e o quanto eles são importantes. Mas no livro, ele mostra que na estrutura tem um gatilho, tem uma rotina e tem a recompensa. E é sempre nessa ordem. Você vê algo que dispara o comportamento, você faz o comportamento e o comportamento te gera uma recompensa. O problema é que a maioria dos seus hábitos é inconsciente, você nem sabe que tem eles, ou você nem percebe que está fazendo, ou que os gatilhos estão sendo disparados, entende? Você sente um tédio, você está na fila, ou você está no elevador, a primeira coisa que você faz é pegar no celular. É tudo hábito, e às vezes você nem percebe de tão automático que é, porque isso não necessariamente depende da sua vontade. E o legal do livro é que ele mostra que você não precisa ter uma força sobre-humana para se desfazer de um hábito ruim. Você só precisa entender a estrutura deles. Quando você entende o gatilho, a rotina e a recompensa, você consegue hackear o sistema e quebrar esse hábito. E ele também fala sobre Keystone Habits, que são hábitos de poder. São hábitos que quando você muda um, começam a mudar vários de uma vez. É como se fosse um efeito dominó, sabe? Tipo treino, eu vou dar exemplo para vocês de como o treino mudou minha vida. Eu comecei a treinar, comecei a ficar focado na academia. E aí, consequentemente, eu comecei a pensar, pô, não adianta nada eu treinar e comer besteira, né? Porque não vai adiantar de porra nenhuma. Eu preciso comer certo. Até porque vai me dar mais disposição e vai me ajudar a chegar no resultado que eu quero, que é ter um corpo mais bonito. Ótimo. E aí, comecei a melhorar minha alimentação e fiz uma reeducação alimentar. Não fui seguindo dieta, porque dieta me passa a sensação de começo, meio e fim. Eu fiz uma reeducação alimentar, mudei tudo que eu comia. Eu tinha mania de comer muita bolacha, muito miojo, enfim. E aí, eu ainda tinha os hábitos ruins de beber e fumar. Eu saía todo final de semana para beber com os meus amigos, eu fumava todo dia. E aí eu comecei a perceber que não estava adiantando de nada eu treinar, me matar de treinar toda semana, tipo a semana inteira, para chegar no final de semana e encher a cara com os meus amigos, dormir mal, comer mal, catabolizava tudo que eu fazia de treino, e aí eu comecei a diminuir a bebida até que eu cheguei a cortar a bebida. No momento eu estou sem beber. E fumar também é a mesma coisa, tipo, me deixava ofegante nos treinos, principalmente no jiu-jitsu. E aí eu falei, pô, não tem por que eu continuar com esse hábito ruim aqui, aí eu fui cortando ele facilmente, assim. Aí tem uma pesquisa que o autor do livro cita que 40% das suas ações diárias não são decisões, são hábitos. Ou seja, quase metade de tudo que você faz no seu dia é no automático. Caminho para o trabalho, caminho para a escola, caminho para a faculdade, no automático, às vezes você nem lembra o que está fazendo. Ou seja, se seus hábitos são bons, a sua vida é boa. Se os seus hábitos são ruins,
consequentemente você vai ter uma vida ruim. E aí depois de ler O Poder do Hábito, eu comecei a mapear todos os meus hábitos ruins. Identifiquei o gatilho, mudei a rotina, mudei a recompensa e em basicamente aí 6 meses a 1 ano eu já me tornei uma pessoa completamente diferente. E não porque eu mudei meu caráter ou minha personalidade, mas porque eu mudei os meus hábitos. O quarto livro vai parecer meio clichê, porque muito guru e muito coach fala sobre ele por aí, mas foi algo que realmente mudou a minha crença sobre dinheiro e sobre riqueza, principalmente por eu não ter vindo de uma família rica, eu vim de uma família simples. Então, desde a minha infância, foram instaladas crenças de escassez dentro da minha cabeça. E conforme eu fui crescendo e fui me tornando adulto e fui começando a cuidar do meu próprio dinheiro, trabalhando e etc., eu fui percebendo que essas crenças de escassez me atrapalhavam muito. E depois de ler esse livro, me ajudou bastante nessas crenças, que é Os Segredos da Mente Milionária. Antes de ler esse livro, eu achava que ganhar dinheiro era simplesmente trabalhar mais, ser promovido no emprego ou saber guardar dinheiro, mas o autor do livro me deu um tapa na cara e me mostrou algo completamente diferente. Ele me mostrou que a forma como você enxerga o dinheiro é baseada no seu modelo mental. Ele chama isso de financial blueprint, mas aqui a gente pode chamar de crença, né, para ficar mais amigável e mais fácil. E basicamente é o programa financeiro que foi instalado na sua cabeça quando você era criança pela sua família, pelos seus professores, pelos seus pais, ou enfim, as pessoas que te criaram e que você via como referência. Se você cresceu ouvindo que rico é ladrão, ou que dinheiro é sujo, que você não podia pegar a cédula de dinheiro na mão, que dinheiro era sujo, que dinheiro não traz felicidade, ou que dinheiro, quem tem muito dinheiro não passa para o reino dos céus, ou enfim, principalmente para quem é mais religioso. Tudo isso traz para você um blueprint pobre, ou seja, uma mentalidade pobre. Com uma mentalidade pobre, você não fica rico nunca. Por mais que você fale que você goste de dinheiro e que você queira ficar rico. Porque inconscientemente você está rejeitando o dinheiro. É tipo você instalar um software muito moderno em um computador antigo. Não vai funcionar. Você até pode, em algum momento da sua vida, ganhar muito dinheiro, mas você vai gastar tudo, você vai se sabotar. E existem muitos casos por aí de pessoas que ganharam na loteria, na Mega Sena, que em papo de 1 e 2 anos elas voltaram a ser pobres ou ficaram até mais endividadas e mais pobres do que elas eram antes de ganhar na Mega Sena, porque elas não souberam lidar com o dinheiro e compraram coisas extravagantes e não souberam administrar o dinheiro. E tudo isso porque o seu blueprint, ou seja, a sua mentalidade sobre dinheiro não te permite. E outra frase que marcou a minha vida, que está escrito nessa porra desse livro, é a seguinte: se você quer mudar os frutos, você precisa mudar as raízes. Se você quer mudar o que é visível, você precisa mudar o que é invisível primeiro. E o que é invisível, basicamente? É a sua forma de enxergar dinheiro. Seus pensamentos sobre riqueza, as suas crenças de merecimento. No livro mostra que as pessoas ricas pensam de um jeito e que pessoas pobres pensam de outro. E não é sobre inteligência, é sobre a sua programação mental. Por exemplo, as pessoas ricas pensam: eu crio a minha própria vida, enquanto as pessoas pobres pensam: a vida acontece comigo e eu só reajo a ela. Então, depois de ler esse livro, eu entendi que antes de qualquer coisa com dinheiro, eu precisava mudar a minha visão sobre dinheiro, o meu blueprint, a minha mentalidade sobre dinheiro e sobre riqueza. E quando eu mudei, simplesmente tudo mudou junto. O quinto e último livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro ele fecha com absolutamente tudo, porque você pode ter o blueprint certo, ou seja, a mentalidade certa, você pode meditar, você pode focar no essencial, você pode ter bons hábitos, mas se você não conseguir resolver a sua relação com a imperfeição, você não vai conseguir agir. A autora do livro passou décadas estudando sobre vergonha e vulnerabilidade. E ela descobriu que a maioria das pessoas não persegue o que quer por medo do que vão pensar, por medo de falhar. Ela descobriu que a maioria das pessoas não persegue o que quer por medo de falar, por medo de ser julgado, por medo de errar, por medo do que vão pensar. Você não começa um negócio, uma empresa, porque tem medo de falhar, porque tem medo de falir. Você não pede aquela pessoa em namoro, você não chega naquela pessoa porque você tem medo de ser rejeitado. Você não mostra o seu trabalho ou tudo que você sabe porque você tem medo das críticas. Você não tira a máscara porque você tem medo que vejam quem você é. Isso te prende numa vida pequena, numa vida segura, numa vida que não é sua. O livro mostra que a necessidade de ser perfeito é uma prisão. Ela é uma ilusão, é uma gaiola de ouro, digamos assim. Pode ser de ouro, mas continua sendo uma gaiola. Porque no final, ninguém é perfeito. Todo mundo falha, todo mundo tem medo. A diferença é que existem pessoas que agem mesmo com medo, apesar do medo. Porque a coragem, ela não é a ausência de medo. Coragem é agir mesmo com medo pra caralho. Eu já fiz inúmeras coisas na minha vida me borrando de medo, sozinho.
com medo de crítica, mas eu tive que fazer. Porque eu entendi que eu só ia conquistar certas coisas na minha vida se eu fosse vulnerável. E você tem que aceitar que você também vai errar e tá tudo bem em errar. Errar é sinônimo que você tá tentando. Falhar é sinônimo que você nem tentou. Existe uma diferença muito grande. Não existe falha para quem tá tentando. Ou você ganha, ou você erra e aprende. No final você vai estar ganhando aprendizado do mesmo jeito. Ou seja, nos dois caminhos você ganha. E cara, eu não entendo aonde as pessoas tiram que vulnerabilidade é fraqueza. Vulnerabilidade é força. É ter coragem para ser visto como você é, principalmente nesse mundo de hoje. É ter coragem de ser visto imperfeito, incompleto, de ser visto tentando. E depois de ler esse livro, muita coisa mudou na minha vida, porque eu parei de tentar ser perfeito. E o principal de tudo, eu comecei a compartilhar as minhas falhas, principalmente nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. E o melhor de tudo é que eu comecei a ser humano de verdade. As pessoas começaram a me enxergar assim, porque eu senti um certo bloqueio, uma certa distância, porque eu não deixava com que as pessoas se aproximassem o suficiente de mim para que elas enxergassem as minhas falhas. Ou seja, as minhas relações, elas tinham um limite. Elas eram um pouco superficiais, ninguém via o meu dia a dia, ninguém via minhas falhas. E isso fazia com que as pessoas ao meu redor, os meus amigos, não me admirassem, ou não se sentissem parte da minha vida. Vocês têm que entender que a autenticidade, ela atrai. A perfeição, ela repele. Ela afasta. E como esses 5 livros trabalham juntos. O que é mais incrível para mim na hora de escrever o roteiro desse livro e pensar nesses 5 livros para indicar para vocês, é que eles criam um sistema completo. Você leu Como se tornar sobrenatural do Joe Dispenza e aprende como a meditação pode alterar o seu estado mental. Você lê o Essencialismo e corta coisas que não importam da sua vida. Você lê o Poder do Hábito e estrutura sua vida com comportamentos que vão te levar onde você realmente quer chegar. E aí você lê A Coragem de Ser Imperfeito e aceita que você vai falhar no meio do caminho e que tá tudo bem. É um ciclo. Cada livro sustenta o outro. Cada livro completa o outro. E depois de ler esses 5 livros e aplicar na minha vida, tudo mudou para melhor. Minha relação com o dinheiro mudou, eu parei de me sabotar em relação ao sucesso. Meu estado mental mudou, hoje em dia eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais equilibrado. Eu consigo acessar estados de criatividade e foco que antes eu não conseguia por conta de ansiedade ou enfim. A minha produtividade fluiu porque hoje em dia eu não faço 1 milhão de coisas, eu faço só o essencial que vai me levar para onde eu quero. Vai me levar para mais perto dos meus objetivos. Meus hábitos mudaram, eu virei uma pessoa muito melhor em relação à consistência. E principalmente a minha coragem mudou. Hoje eu faço coisas que antigamente eu não teria coragem de fazer. Por exemplo, a criação da minha comunidade, o Paz Club. Mas é aqui que está a verdade. Não foram exatamente esses livros que mudaram a minha vida. Foi a minha persistência em aplicar tudo que esses livros ensinam na minha vida. Porque o livro por si só, ele não muda nada. Mas aplicar o que o livro ensina vai mudar. Eu dou esse conselho para todo mundo: leia livros, devore livros. Se for preciso, risca, grifa as frases que realmente mudaram a sua vida, anota, coloca no post-it, deixa no lugar onde você vê todo dia, no espelho do banheiro, no seu quarto, não sei. Coloca, tira print, coloca no bloqueio de tela no seu celular até que isso vire uma verdade, sabe? Até que o que o livro te ensina vire normal na sua vida. E na Paz Club, já que eu mencionei a minha comunidade, a gente trabalha tudo isso com profundidade. E programação mental, hábitos de poder, clareza, o que é essencial, vulnerabilidade. E se você quer construir uma vida extraordinária junto com outras pessoas que estão com o mesmo foco e com o mesmo objetivo, eu vou deixar todas as redes da Paz Club aqui na descrição para você seguir, para a gente aumentar ainda mais essa comunidade e criar uma cultura de pessoas que querem evoluir. Um beijo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.